Doutor, eu fiz uma extração de um dente e até que tá tudo certo, sabe? Mas quando eu olho no espelho, eu vejo que tem um buraco enorme onde tinha o dente. E eu não sei se é assim mesmo, o ponto tá meio frouxo. E agora piorou, porque eu tô vendo que tá formando um negócio amarelo. Eu não sei se é pus, eu não sei o que que é, eu não sei o que que eu devo fazer. Então eu tô muito preocupada. Você fez uma extração de dente, está passando por essa situação, está morrendo de dúvida do pós-operatório, da cicatrização, você viu que formou um buraquinho onde o dente existia e agora você não sabe o que tem ali dentro, se é resto de alimento, se é pus, você não sabe como limpar, então você está no lugar certo, porque hoje eu vim te ensinar como que você cuida desse buraquinho que fica depois que você extrai o dente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e como vocês viram, hoje a gente vai falar sobre pós-operatório de extração de dente e de como limpar esse buraquinho que fica depois da extração. Antes de começar, eu quero responder uma dúvida que é muito recorrente aqui nos comentários, perguntando onde que a gente atende e onde que fica a clínica. A gente atende em Brasília, nós somos um grupo de cirurgia que atua em várias clínicas em Brasília, sendo que a principal que a gente atende é a Clínica Aleri, mas a gente tem outras clínicas em que nós atuamos, caso você queira ser atendido em outra clínica ou fique mais perto de você. Então, entre em contato com a gente no número que fica aqui no box de descrição, sempre tem o número, porque assim você vai conseguir agendar a sua consulta onde for melhor para você, tá bom? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que é isso, sobre o que é Grupo Perfil, sobre a nossa história, tem um vídeo aqui também sobre isso para você conseguir tirar suas dúvidas, tá bom? Então eu vou deixar tudo linkado aqui para vocês, mas também, gente, se inscreve no canal, explora os vídeos aí que vocês vão conseguir ver outras coisas e tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Mas então vamos lá, para o que interessa. Primeira coisa, você fez uma extração e ficou um buraquinho onde existiu o dente. E agora, isso é normal? É assim mesmo? Acontece isso com todas as pessoas ou é só com você? Então eu vou responder. Primeiro, vai depender muito de onde esse dente está. Então, por exemplo, se é um dente que já nasceu ou se é um dente como um siso que está incluso lá dentro do osso, por exemplo. Quando o dente já nasceu, o que acontece? Ele já nasceu, então a gengiva, ele já rompeu a gengiva e a gengiva está toda ao redor dele, né? Então é uma gengiva dura, que está fixa ali ao redor do dente, porque ao redor do dente tem osso e a gengiva fica em cima do osso. Certo? No caso de ser um dente incluso, o dente está lá dentro do osso, então a gengiva tampa completamente esse dente. Então, ó, é mais ou menos aqui, eu tenho uma gengiva, Ramon, dá um close, viu? Então, ó, a gengiva tá aqui fechada, a gente vai lá e faz um corte, e aí é que a gente consegue ver o osso lá dentro, tá vendo? Então, eu tenho uma gengiva sobrando aqui, ok? Então, quando a gente extrai um dente, seja ele siso ou não, que ele já tá na boca, é normal que fique um buraquinho após a extração. Por quê? Porque eu não consigo juntar uma bordinha da gengiva com a outra para poder suturar e deixar completamente fechado. Então, ó, nesse exemplo aqui, o Ramon vai dar um close, ele pediu para eu deixar mais de longe, ó. Aqui, se vocês virem aqui essa partezinha preta, aqui ó, tem um nozinho. Por quê? Porque a gengiva está completamente fechada, porque o dente não estava aqui na boca. Agora você imagina, quando a gente extrai um dente que já está na boca, nem que seja só um pedacinho, ele rompeu a gengiva, isso faz com que a gente não tenha gengiva sobrando. Então, quando for dar o ponto, realmente vai ficar um buraquinho. Ó, Ramon, dá o close aqui. Então, ó, o pretinho aqui é o ponto e ainda ficou um buraquinho na gengiva. Isso é normal, é assim mesmo que funciona, tá? Então, na extração de dente, a grande maioria das vezes, a cicatrização é por segunda intenção que a gente fala. É quando uma bordinha não está completamente encostada com a outra.
Por exemplo, se você cortar o braço, né? Teve gente que já cortou o queixo, vai lá e dá ponto. O que o médico faz? Ele não junta um lado da pele com o outro e sutura e costura, né? Isso faz com que não tenha nenhum espaço na ferida, mas isso não é possível em algumas extrações de dente. Então, na grande maioria, fica realmente um buraquinho e fica só um pontinho passando ali por cima, tá? Esse pontinho serve para quê? Ele serve para segurar um coágulo de sangue dentro desse buraquinho, para que a partir daí a cicatrização possa ser iniciada. Então, a cicatrização começa por um coágulo de sangue e a partir desse coágulo as células vão sendo atraídas para ali, vão se multiplicando e elas vão migrando. E aí esse buraquinho vai fechando de baixo para cima. Então, normalmente, nos primeiros dias após a extração, esse buraco está mais fundo. Com o passar do tempo, vai formando tecido e aí esse buraco vai ficando cada vez mais rasinho até que ele fecha completamente a gengiva, tá? E aí, se você passar o dedo, mesmo depois que a gengiva estiver cicatrizada, você olhar e não ver mais buraquinho, você ainda consegue perceber um buraco dentro do osso, porque o osso demora mais tempo ainda para fechar, ok? E quanto tempo demora para esse buraco fechar? Olha, vai variar muito, vai variar de como é que era o dente antes, vai variar de pessoa para pessoa, às vezes da idade da pessoa, da saúde, da própria tendência dela de cicatrização. Mas normalmente demora, tá, gente? Às vezes até um mês, tem gente que demora até mais. Mas normalmente entre 15 dias a 30 dias esse buraquinho fecha. Enquanto isso, esse buraquinho traz algum desconforto mesmo e para umas pessoas traz até mais do que para outras. Então tem gente que nem procura um vídeo desse, por exemplo, não passa por essa situação e não tem nada disso. Agora tem outras pessoas que não, que já se incomodam mais, que o buraco está mais fundinho, então entra mais alimento. Então já respondendo a pergunta, entra alimento nesse buraco? Pode entrar, tá? E é por isso que a gente precisa higienizar direitinho. Então, olha só, você fez a extração. No primeiro e no segundo dia após a extração, o interessante é que a gente tente ao máximo manter esse coágulo de sangue que eu falei para vocês lá dentro do osso, né? Até por isso a gente faz esse pontinho, que é tipo uma redinha para ajudar a segurar o sangue ali. Por quê? Porque a cicatrização vai vir a partir do coágulo, então a gente precisa manter esse coágulo lá, né? Então, durante esses primeiros dias, é interessante não fazer nenhum trauma ali nessa região e nem fazer nenhum bochecho. Por isso, quando o seu dentista fez a sua extração, provavelmente ele falou, olha, você vai fazer esse bochecho aqui no pós-operatório, mas não faça esse bochecho hoje, inicie só amanhã. E mesmo assim, não faça um bochecho vigoroso. Então, nesses primeiros dias, não pode fazer bochecho vigoroso, né? Colocar água na boca e bochechar bem forte para tentar tirar qualquer coisa dali. Porque a gente precisa desse repouso ali naquela região, certo? Mas com o passar do tempo, a cicatrização já iniciou e aí ela não está mais tão frágil. Então, você pode sim e deve começar a fazer um bochecho mais forte. A gente tem até um vídeo da doutora Juliana explicando sobre o pós-operatório aqui no canal em que ela fala sobre isso. E aí você começa a observar, depois desses primeiros dias, que começa a se formar ali um tecido meio branco, uma coisa branca, meio amarelada. E você fica achando que isso é pus, né? Começa a ficar com medo e qual é a nossa tendência? Querer colocar alguma coisa lá para tirar aquilo. Mas isso está errado, tá, gente? Esse tecido amarelado que se forma, meio esbranquiçado, ele é o próprio tecido de cicatrização, porque ele começa assim. E aí depois é que a gengiva, as células da gengiva vão migrando por cima e vai ficando tudo rosinha como uma gengiva saudável. Mas no início não. Então, o buraquinho vai passar por isso mesmo. Então, primeiro você vai ver ele ali com uma cara meio de vazio, só com um pontinho por cima, que o pontinho fica até meio frouxo mesmo. E aí depois você vai ver ali uma coisa mais preta lá dentro, né, que é o próprio coágulo.
E com o passar dos dias, isso vai ficando meio amarelado, meio esbranquiçado, e aí você começa a ficar com medo, né? Mas é o normal, tá? Se você, nesse meio, pega um cotonete, um palito de dente, uma pinça, sei lá, e vai lá tentar cutucar aquilo ali, você vai estar removendo o seu tecido de cicatrização. Então, você vai estar atrasando o seu processo de cicatrização. Então, não faça isso, tá? Então, ali no buraquinho da extração, não pode ir nada dessas coisas que eu falei. Então, eu vou ensinar para vocês como que a gente pode fazer se você acha que está acumulando alimento ali, tá? Então, a primeira coisa, como eu disse, é fazer um bochecho vigoroso depois dos primeiros dias, tá? Espera aí 5 dias, às vezes depois de remover os pontos até, você pode começar a fazer um bochecho bem forte. Então, escovou o dente, pode ir lá, ó, coloca a água na boca e faz assim, ó. Amor, não ria de mim, ó. Que você vê a bochecha balançando mesmo, fazendo bem vigoroso, para o líquido entrar dentro do buraquinho e remover o que tiver lá, tá? Essa é uma coisa. Agora, se você fez isso e mesmo assim você acha que está acumulando alimento, você vai escovar o dente e você consegue identificar que o que está ali é, sei lá, um pedacinho de frango que você comeu, às vezes você vê verde lá, né? Vê que realmente entrou um alface lá dentro, você também não vai pegar lá e cutucar. O que você vai fazer? Presta atenção, você vai na farmácia, vai comprar uma seringa descartável, qualquer farmácia tem, tá? Ó, ela vem embaladinha assim. Você vai pegar essa seringa, lavar sua mãozinha, né? Com água e sabão direitinho. Vai pegar um copo com água e vai colocar a seringa assim, ó, lá dentro, com o êmbolo fechado, né? Todo mundo já... Quem é mãe, né, principalmente, pegou remédio de criança na seringa, né? Mas se você não sabe, eu tô ensinando agora, ó. Então, pega o copo, coloca a seringa lá dentro, né? Colocou a seringa dentro do copo cheio de água. E aí você vai puxar o êmbolo. Puxou. Então, todo o líquido, a água vai vir toda aqui pra dentro, ok? Aí, você vai pegar, abrir a boca na frente do espelho e você vai lá na região onde você extraiu o dente. Aqui eu vou pegar aqui meu exemplo do siso, tá? Que foi extraído aqui, ó, e ficou um buraquinho. Então você vai lá, coloca a seringa pertinho do buraquinho que você tá enxergando e joga um jato de água de uma vez, sabe? Não é devagarzinho, não. É justamente para a água ir com pressão e remover o que está lá dentro. E ó, vai de novo e... Quantas vezes você precisa fazer isso? Quantas você achar que são necessárias para você remover o que está lá dentro. Então, se é um alimento, esse alimento está lá dentro, mas ele não está grudado, gente. Ninguém passou cola nele, né? Então, ele está lá dentro e ele está soltinho. Quando a água passar e movimentar ele, ele vai sair. Se não saiu com a seringa, é porque não é nada que precisa ser tirado. É alguma coisa que está grudada e provavelmente é o próprio tecido de cicatrização. Se mesmo assim você tiver dúvida, não saiu, já passei a seringa, já fiz bochecho, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa lá dentro, procura o seu dentista, porque ele é que vai ser capaz de ver direitinho na sua boca, com luz, com tudo direitinho, para ver se aquilo ali precisa ser removido ou não precisa. Preciso fazer isso todo dia? E todo mundo que fez extração precisa fazer isso? Não. Por quê? Muita gente consegue ter essa higienização eficiente somente com o bochecho. Por isso, se o seu dentista não falou isso pra você, da seringa no pós-operatório, por exemplo, não é porque ele é ruim. É porque, na grande maioria das vezes, não há essa necessidade. Se no seu caso você tem que entrar em contato com ele, com certeza ele vai te explicar isso aqui que eu tô te explicando também, tá? Outra coisa que eu vejo muito é falando assim, o dentista deu um ponto muito frouxo e nem deu o ponto direito e tal. E muitas vezes isso não é verdade. O que acontece? Quando a gente faz a extração, a gengiva, quando a gente acabou de fazer, a gengiva tá inchada, né? E aí o ponto fica apertadinho numa gengiva que tá inchada.
Então é normal que esse ponto fique frouxo com o passar do tempo, tá, gente? Então, conclusão. É normal ficar buraco depois da extração? Isso acontece com muita frequência, inclusive na maior parte dos casos. Esse buraquinho, primeiro ele começa um pouco maior, e aí quando você olha lá, você vê ele às vezes vazio, mais escuro. Com o passar dos dias, esse buraquinho você vai vendo um tecido mais amarelo, mais esbranquiçado, até depois ele ficar rosinha, igual a gengiva normal. Quanto tempo demora isso? Até uns 30 dias, às vezes em algumas pessoas até mais, tá? Esse buraquinho pode acumular alimento, não é em todas as pessoas, mas pode acumular. Se acumular, você não pode passar palito, cotonete, nem nada do tipo. O que você tem que fazer? Um bochecho bem forte ou a irrigação com a seringa, igual eu expliquei pra vocês. Deu pra entender? Espero que eu tenha ajudado você em alguma coisa. Se você tem uma sugestão de vídeo, alguma dúvida que você queira tirar, deixa aqui pra mim nos comentários que a gente vai procurar fazer com o maior carinho, o maior amor. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, nós somos @perfilcirurgia no Instagram. E eu vou deixar também nossas redes sociais particulares aqui para vocês seguirem também e conhecerem nosso dia a dia, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.